O personagem de hoje vai ser César. César, vamos lá então. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre personagens bíblicos. Eu tenho interesse por isso porque eu gosto de conhecer os aspectos que envolvem, todos os aspectos que envolvem esses personagens de acordo com o texto bíblico, né? O livro texto básico que eu estou utilizando é este, que eu estou aqui na minha mão. É um livro apenas introdutório, tá bom? Esse tipo de vídeo aqui é só uma introdução. Por isso que eu nem edito ele, não coloco nada, e também porque eu não tenho tempo, né? Então, todos os personagens da Bíblia de A a Z. Já estou finalmente na letra C. E hoje vamos ao personagem César aqui. Por que ele aparece aqui? Possivelmente por conta de, sem ler o texto, né? Provavelmente refere-se ao imperador romano. Então, com certeza tem relação com a história do Novo Testamento ali, do período em que Cristo esteve por aqui. Vamos lá. César. Ao ouvir o nome César, a maioria das pessoas pensa no imperador romano Júlio César. E não seria diferente? Na verdade, o nome dele era Caio Júlio César, e foi a quinta geração da família Júlia a carregar esse nome. O uso de César para se referir a ele se tornou tão comum que hoje não se considera incorreto usá-lo dessa maneira. Mas César, na verdade, foi um nome usado por muitos membros da nobre família Júlia, ou Juliae, da antiga Roma, embora, no fim, tenha passado a ser usado como um título equivalente ao imperador. O nome, na verdade, era um cognome que na tradição romana era algo um pouco mais formal que um apelido. Até a era imperial considerava-se muito rude alguém que não fosse amigo íntimo se dirigir a um homem ou se referir a ele com esse cognome. Nem mesmo a sua esposa o chamaria assim em público. A educação exigia o uso tanto do primeiro nome, o praenomen, Caio, no caso do ditador, quanto do nome de família, o nome Júlio. O nome era muitíssimo importante, pois o nome de família era o que identificava a honra, dignitas da pessoa e sua posição social. Ele seria tratado como Caio Júlio, jamais como César. Se o nome César fosse usado, apareceria junto com os outros dois nomes, Caio e Júlio César. O imperador conhecido como Augusto era o sobrinho neto, Augusto, né? Sobrinho neto, que ele adotou como filho, Caio Júlio César Otaviano. Ele adotou o cognome César de seu tio e pai adotivo e mudou seu nome de Otávio para a forma adotada. Otaviano Augusto não era um nome, mas o título cujo sentido é consagrado. O título foi conferido a ele pelo Senado quando o declararam o primeiro imperador de Roma. E aqui temos uma nota de rodapé, vamos ver. Esse título não era um atributo de divindade, mas apenas uma reverência pelas nobres virtudes. Em termos atuais, ele equivaleria à majestade. Nos últimos anos de seu reinado, Augusto foi adorado como deus em algumas províncias, mas não permitiu que o adorassem na Itália. O primeiro imperador a reivindicar a divindade foi seu sobrinho neto, Caio Júlio César Calígula, que eu já tratei aqui no canal, inclusive essa semana, parte 1 e 2 do vídeo. Contudo, ele adotou o título Augusto como um segundo cognome, e no fim veio a ser conhecido apenas como Augusto. Por volta da metade de seu reinado, o costume irreverente de usar apenas o praenomen e o nomen estava caindo em desuso e se tornando comum se dirigir a esses homens por seu cognome. E aqui nós temos mais uma nota de rodapé, e eu gosto dessas notas de rodapé. Processo semelhante ao que ocorre na era moderna, em que se torna frequente o desuso do tratamento cortês. No século XIX, uma mulher não se dirigiria ao marido em público pelo primeiro nome. E, com frequência, mesmo em particular, referia-se a ele por senhor. Até a última parte do século XX, considerava-se rude se dirigir a alguém pelo primeiro nome, a não ser que a pessoa fosse convidada a fazê-lo. Hoje é um costume comum, embora do desagrado de muitos, se dirigir a pessoas totalmente estranhas dessa maneira. Embora Otaviano tenha adotado o cognome César de seu pai adotivo, esse nome passou a ser cada vez mais usado como título para imperador. Augusto, Calígula, Cláudio e Nero foram os últimos da linhagem familiar a ter algum direito verdadeiro de usar César. Então, somente esses, né? Cláudio, Nero, Augusto e Calígula. Ok. Porque eram desta família. Ou tinham alguma ligação com ela. Eles foram os últimos imperadores julianos. E o cognome pertencia à família Júlio. E mais uma nota de rodapé e última do vídeo de hoje. É possível que Tibério tivesse um vago direito de usar o cognome César. Ao se casar com Lívia Cláudia, Augusto adotou os filhos dela, Tibério e Druso. Lívia era uma Cláudia, uma família no mínimo tão importante quanto Júlio. Calígula, Cláudio e Nero eram descendentes de Druso, mas também eram descendentes de Augusto por parte da primeira esposa dele, Escribônia. Olha que tipo de nome. Portanto, eles eram Júlio e também Claudianos. Não obstante o papel de Augusto como imperador,
concedeu à família Júlia uma posição de extraordinário destaque e por isso o nome César se tornou uma grande honra. Apesar disto, todos os imperadores dos 4 séculos seguintes usaram o nome ou título César. Depois de Nero, poucos imperadores descendiam das antigas famílias Pater. Caio Júlio César tem pouco a ver diretamente com os palestinos. Isso é importante. Esse aqui que é o que responde o vídeo de hoje. Caio Júlio César tem pouco a ver diretamente com os palestinos, embora o rastro de sua influência tenha sido enorme. Ele preparou Marco Antônio, que durante um tempo foi muito influente na região palestina. Entre outras coisas, colocou o pai de Herodes, o Grande, em um cargo poderoso, bastante para o filho dele se tornar o rei. No início de sua carreira, Caio Júlio César exerceu um efeito importante sobre a ambição de Pompeu, impelindo-o a conquistar a Síria e a Palestina e incorporá-lo ao Império Romano. Na Bíblia, o nome César refere-se apenas a Augusto, Lucas 2:1. A Tibério, Mateus 22:17. A Cláudio, Atos 17:7. E provavelmente a Nero, Atos 25:8. Contudo, naquela época, o termo César, embora fosse de fato um dos verdadeiros nomes de cada um desses imperadores, começava a ser usado apenas para indicar imperador romano. Bom, e também a própria palavra em si, César, aparece na Bíblia naquele relato, ou naquele clássico texto, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, referindo-se à moeda romana e ao imposto. Bom, eu fico por aqui, então, semana que vem quero tratar sobre os 7 filhos de Seva, nunca ouvi falar, não sei nem quem é. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre Canaã. Vou deixar aqui no final, valeu.